Oi, gente, tudo bem? Em Isaías capítulo 55, versículo 3 diz assim: Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Eu tenho um pensamento, assim como vários servos de Deus têm vários pensamentos, sem desviar da palavra, mas eu tenho um pensamento sobre esse texto, inclinai os vossos ouvidos. Quando eu leio esse texto, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, eu começo a pensar sobre a questão de quando Deus fala isso através de Isaías. É como se Deus estivesse um pouco abaixo de nós, de vocês, né? E Ele pedisse que você inclinasse o seu ouvido, escutasse a voz dele, desse ouvido à voz dele. Esse inclinar, logicamente, que não é isso que eu estou falando, mas o pensamento que eu tenho é de que Deus está abaixo de você, você está um pouco acima, e Deus está pedindo que você se incline a Ele. Em outras palavras, ouça a palavra dele, chegue próximo a Ele, chegue próximo da Bíblia, se inclina, vá até Ele, para poder você ouvir o que Ele vai falar. E Ele diz: e a vossa alma viverá. Todos sabem que essa beneficência que Deus prometeu a Davi, ela era uma aliança que Deus tinha feito com Davi. E quando Deus fala para mim, para você, para se inclinar a Ele, para voltar os seus ouvidos, os nossos ouvidos, a voz dEle, a palavra dEle, é uma aliança salvadora que Deus quer fazer com cada um de nós. Aliança esta que naquele tempo foi feita com Davi. Isaías está falando justamente de Davi. E Davi, todos sabem que a história de Davi foi uma história muito bonita, muito bela. E Deus o considerou seu amigo. Davi cometeu várias coisas que não foi do agrado de Deus, mas ainda assim Deus continuou amigo de Davi. E essa aliança que Deus tinha feito com Davi era uma aliança perpétua. Ela jamais poderia acabar. Como Davi não pôde dar continuidade àquilo que Deus tinha pedido, o seu filho Saul restaurou o templo, e aí o tempo passou e Deus, através de Jesus, que foi uma profecia também do próprio Isaías, a profecia messiânica, Jesus veio, o Messias, para restaurar o trono de Davi. Então aquela aliança que foi feita lá atrás a Davi, ela foi uma aliança perpétua. Jesus veio para poder restaurar o trono de Davi. Tudo aquilo que parecia não estar muito no lugar ou não estar dentro da coerência de Deus,
Deus manda o seu Filho, o Messias, Jesus Cristo, que não foi aceito pelos judeus. Eu posso até falar que essa palavra que Isaías fala, inclinar os vossos ouvidos, ele estaria falando somente aos judeus, mas não era, é a nós também. Só que o tempo passou e os judeus não deram ouvido a esta palavra que Isaías falou. Não aceitaram o Messias, não aceitaram Jesus. Alguns judeus, eu penso que alguns judeus, porque já existem judeus convertidos ao cristianismo, que aceita Jesus Cristo como Messias, como Salvador, que já morreu e já ressuscitou dos mortos. Então Deus falou, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. Era como se Deus, sendo o dono da morte e o dono da vida, se você não vai até Deus, certamente sua alma não tem consistência de vida eterna. Não tem uma permanência. Porque a morte é uma morte também eterna na sua vida. Mas, se você vir a Ele, aceitar o Filho dele, aceitar o Messias que veio ao mundo, morreu e ressuscitou dos mortos, com certeza sua alma viverá. Isso que Deus está falando para nós. Inclina os teus ouvidos e vinde a mim. Também, e se inclinai os ouvidos e vir até Deus e ir até Deus, é você dar ouvido à palavra dele. Aí não é um chamado a vinde à igreja, vinde a um lugar. Não existe um lugar físico para você ir que você vai ganhar vida. Deus falou através de Isaías que se nós obedecêssemos a sua voz, obedecêssemos a sua palavra, dar ouvido à sua palavra, se inclinar até Ele, se prostrar diante da palavra dEle, ler a palavra dEle, nós teríamos vida. De contrapartida, seria o contrário. Se não ler a palavra, se não se inclinar à voz de Deus através da palavra e obedecê-lo, você estaria rejeitando o Filho de Deus. Então a sua alma não teria vida. Você tem vida a partir do momento que você permite que a aliança que foi feita a Davi e foi restaurada através do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós acreditamos que Ele vive e reina em nossas vidas, nós teríamos vida perpétua. Porque já que a aliança com Davi foi uma aliança perpétua e ela não teve fim, porque quem restaurou o trono de Davi foi Jesus Cristo e prometeu isso. Ele falou que você terá vida em mim. Jesus falou que você teria vida nele. E se tem vida nele, ele é o caminho, é a verdade e a vida. Então, se você buscá-lo, se você aceitá-lo, a aliança também será perpétua para a sua vida e para a minha vida. Inclinai os vossos ouvidos e ide a Jesus. E aí, o pacto que foi feito com Davi e
todas as beneficências que Davi recebeu junto com esta aliança, que é Jesus hoje, nós receberíamos tudo. E por que não dizer, além da vida para nossa alma, a vida na alma é a eternidade com Cristo Jesus. Vamos procurar ler mais a palavra, obedecer mais a palavra. Não é ir em lugares físicos, é buscar você mesmo, a palavra de Deus aí na sua casa, aonde você estiver. Tira tempo, busque a Deus, busque a palavra, porque certamente sua alma viverá. Que Deus nos abençoe.